Capítulo 1. Raízes na favela. O sol nascia entre os barracos da Favela da Esperança, tingindo o céu com tons alaranjados que se refletiam nas poças de água acumuladas pelo chão de terra batida. O som das vozes das crianças correndo pelas vielas se misturava ao latido dos cachorros e ao barulho distante do rádio tocando samba em uma casa próxima. Davi, um garoto de apenas 8 anos, já estava de pé, observando sua mãe, Ana, se aprontar para mais um dia de trabalho como empregada doméstica. Seu olhar curioso e determinado contrastava com sua pouca idade, e mesmo naquela manhã, ele já sabia que seu destino estava além daqueles becos apertados. Seu pai, Jorge, era um homem de bom coração e trabalhava como pedreiro. Apesar das dificuldades, fazia questão de ensinar a Davi valores como honestidade e respeito. No entanto, o crime organizado dominava a favela e, por mais que tentasse manter distância, Jorge acabou envolvido de maneira errada. Numa noite trágica, voltando do trabalho, foi abordado por criminosos e assassinado em um acerto de contas que nada tinha a ver com ele. A notícia devastou Ana e marcou Davi para sempre. Sem Jorge, Ana precisou redobrar seus esforços para sustentar a casa. Acordava antes do sol e pegava 3 conduções para chegar à casa dos Albuquerque, uma família rica da cidade. Enquanto isso, Davi ficava sob os cuidados de Dona Lourdes, uma vizinha que, apesar da idade avançada, sempre tratou o garoto como se fosse seu próprio neto. No entanto, Davi cresceu com um sentimento constante de injustiça. Viu a mãe se desgastar todos os dias para ganhar um salário que mal dava para pagar o aluguel do barraco em que viviam. Mesmo criança, ele jurou a si mesmo que um dia daria uma vida melhor para ela. A vida na favela não era fácil. Além da falta de infraestrutura e do perigo constante do tráfico, Davi tinha que lidar com a tentação que os meninos de sua idade enfrentavam: a promessa de dinheiro fácil que vinha das mãos erradas. Seu melhor amigo, João, não resistiu à tentação. Aos 12 anos, começou a fazer pequenos trabalhos para os traficantes locais, entregando recados e servindo de vigia. Davi, por outro lado, sempre resistiu. Ele sabia que sua mãe jamais suportaria vê-lo envolvido com aquilo. Um dia, quando Ana voltou do trabalho, trouxe uma notícia inesperada. Dona Beatriz, a matriarca da família Albuquerque, havia se afeiçoado a Davi. Ela via nele um garoto inteligente, curioso e promissor, e decidiu oferecer a ele uma chance que poucos tinham: estudaria em uma escola particular. A princípio, Davi não soube como reagir. O sonho de estudar em um colégio de elite parecia distante demais para alguém como ele. Mas Ana insistiu, e no dia seguinte, ele começou sua nova jornada. O primeiro dia na escola foi um choque. As salas eram imensas, com quadros brancos e ar-condicionado. Os alunos chegavam em carros de luxo e carregavam mochilas caras. Davi, por outro lado, usava um uniforme mais simples e levava seus poucos materiais escolares em uma mochila velha que havia herdado de um primo. Mas o que mais o incomodou não foi a diferença material, e sim os olhares. Ele se sentia um peixe fora d'água, um estranho naquele ambiente. Logo, os comentários começaram. O que esse garoto está fazendo aqui? Será que ele vai roubar alguma coisa? A mãe dele é faxineira, né? Essas palavras cortavam Davi como facas afiadas, mas ele não demonstrava. Aprendeu cedo a engolir o choro e seguir em frente. Rafael, filho dos Albuquerque, foi a primeira pessoa a tratá-lo com respeito. Diferente dos outros, via em Davi um garoto determinado e, aos poucos, os dois se tornaram amigos. Mas o preconceito não vinha só da escola. Até dentro da casa dos Albuquerque, Davi sentia olhares desconfiados de funcionários e visitas. Alguns viam sua presença ali como uma ameaça, outros simplesmente não compreendiam por que alguém da favela estava em um ambiente tão sofisticado. Ana, por sua vez, tentava protegê-lo como podia,
mas também sabia que não poderia fazer muito contra o preconceito velado que rondava aquele mundo. Mesmo diante de tantos desafios, Davi decidiu que não se curvaria. Ele estudava com afinco, queria provar que merecia estar ali. Seu desempenho acadêmico logo chamou a atenção de professores, e sua inteligência natural fez com que até alguns dos alunos mais resistentes começassem a respeitá-lo. Mas a estrada ainda era longa, e os desafios estavam apenas começando. Naquela noite, ao deitar-se na pequena cama de solteiro que dividia com sua mãe, Davi fez um juramento silencioso. Um dia, ele daria uma vida melhor para Ana. Um dia, ele provaria a todos que não era apenas um garoto da favela. Ele era muito mais do que isso. ***. Capítulo 2. Dois mundos, um só coração. Os dias na nova escola continuavam sendo um desafio para Davi. Apesar da amizade com Rafael, ele percebia que o preconceito se manifestava de formas sutis e dolorosas. Os olhares atravessados nos corredores, os sussurros ao passar, a forma como alguns professores evitavam lhe dar a palavra. Era como se ele precisasse se provar o tempo todo, enquanto os outros apenas existiam. Em casa, sua mãe notava o peso que Davi carregava. Ele tentava não demonstrar, mas ela via no filho a luta diária contra um mundo que insistia em dizer que aquele não era o seu lugar. Ana fazia o possível para incentivá-lo. Você é forte, meu filho. Não deixa ninguém te dizer que você não pode, dizia ela, toda noite, ao ajeitar os cobertores sobre ele. Ao mesmo tempo, na favela, João afundava ainda mais no mundo do crime. A cada encontro com Davi, parecia mais distante, mais frio. Davi tentava resgatá-lo de alguma forma, convencê-lo de que ainda havia tempo para mudar, mas João apenas ria e dizia: aqui é nossa realidade, irmão. Você já era. A amizade entre Davi e Rafael também começou a ser testada. Os colegas de Rafael começaram a questionar sua proximidade com Davi, insinuando que ele só estava ali por caridade. Rafael defendia o amigo, mas em algumas situações, a pressão social o fazia hesitar. Davi percebeu isso e, apesar de entender, sentia um aperto no peito ao notar que nem todos os laços eram tão sólidos quanto pareciam. A virada veio quando Davi foi convidado a participar de uma feira de empreendedorismo na escola. O evento reuniria alunos para desenvolverem projetos inovadores. Era sua chance de mostrar seu talento e provar que merecia estar ali. Com o apoio de Rafael, ele criou um projeto de restaurante popular acessível para comunidades carentes. Mas a aceitação não foi imediata. Alguns pais influentes da escola tentaram barrar sua participação, alegando que sua ideia não se encaixava nos padrões da feira. Davi sentiu a raiva queimando dentro dele. Mais uma vez, tentavam empurrá-lo para fora. Mas dessa vez, ele não aceitaria. Capítulo 3. O preço da aceitação. Davi se destacou na escola, principalmente em matemática e negócios. Mas, ao mesmo tempo, enfrentava a hostilidade de professores e pais de alunos que não aceitavam sua presença ali. Quando um incidente ocorre durante um evento da escola, um aluno rico o acusa injustamente de roubo. Davi quase é expulso. É Rafael quem prova sua inocência, mas a dor da humilhação marca Davi profundamente. Ele decide que precisa conquistar respeito por meio do sucesso. Essa decisão inicia sua obsessão por crescer e provar seu valor. A dor da humilhação o persegue por semanas. Mesmo após provar sua inocência, Davi percebe que sempre precisará fazer o dobro de esforço para ser aceito. Determinado a se destacar, ele mergulha nos estudos e começa a enxergar a escola não apenas como um ambiente hostil, mas como um campo de oportunidades. Passa a estudar além do necessário, explorando tudo sobre finanças, economia e negócios. Enquanto isso, João, cada vez mais envolvido no crime, tenta convencer Davi de que ele está lutando em vão. Você nunca vai ser aceito nesse mundo,
Irmão, aqui é o nosso lugar, diz João. Mas Davi se recusa a aceitar essa realidade. Ele tem outro plano. Uma oportunidade surge quando a escola promove um concurso de empreendedorismo. Davi, com sua mente estratégica, cria um projeto de negócios inovador. Seu trabalho impressiona os jurados, mas a resistência social ainda existe. Alguns alunos boicotam sua apresentação, tentando desacreditá-lo. Mas Rafael e outros novos aliados ajudam Davi a superar as dificuldades. Ao final, Davi não apenas vence o concurso, mas também chama a atenção de empresários que estavam entre os jurados. Essa vitória marca um ponto de virada. Ele percebe que seu talento pode abrir portas, mesmo que as dificuldades nunca desapareçam. Capítulo 4. Primeiros passos no mundo dos negócios. Davi ingressa na faculdade de administração com uma bolsa de estudos conquistada por mérito. Ele se destaca desde o início, absorvendo cada conceito e aplicando-o na prática. Mas a transição para o ambiente acadêmico não é fácil. Assim como na escola, ele sente o peso do preconceito e a dificuldade de se encaixar em um ambiente onde poucos têm sua origem. Determinando-se a criar algo próprio, Davi consegue um estágio em uma grande empresa do setor alimentício. Lá, enfrenta desafios intensos, desde o tratamento condescendente dos colegas até a resistência de gestores que subestimam sua capacidade. Mas ele não se abate. Observa tudo, aprende rápido e logo começa a sugerir melhorias operacionais que impressionam seus superiores. Fora do estágio, ele passa as noites estudando sobre empreendedorismo e economia. Rafael, sempre ao seu lado, incentiva sua visão de criar um negócio próprio. Durante uma conversa, Davi tem um estalo. Ele poderia criar um modelo de alimentação acessível e saudável para comunidades carentes, algo que realmente faria diferença. Ele começa pequeno, testando receitas e processos na cozinha de casa, contando com o apoio de Ana. Mas para crescer, ele precisa de investimento. E é aí que surgem os primeiros desafios reais do mundo dos negócios. Ninguém quer apostar em um jovem negro da periferia sem histórico empresarial. Determinando-se a provar seu valor, Davi elabora um plano detalhado e apresenta sua ideia em uma competição universitária de startups. Ele se destaca pela inovação e propósito do projeto, mas enfrenta a resistência dos jurados. A tensão cresce, e ele precisa encontrar um investidor que enxergue o potencial da sua visão. A noite anterior ao grande pitch será um dos momentos mais difíceis de sua jornada. Entre a dúvida e a esperança, Davi se prepara para dar um dos passos mais importantes de sua vida. Capítulo 5. O sonho ganha forma. Davi junta suas economias e convence Rafael a investir com ele no primeiro restaurante popular de qualidade na favela. O negócio é um sucesso inicial, mas logo ele enfrenta a resistência de comerciantes locais e até de criminosos que veem sua iniciativa como uma ameaça. Ao mesmo tempo, Davi percebe que o racismo estrutural ainda é um obstáculo, pois muitos investidores se recusam a apostar em um jovem negro vindo da favela. Davi precisa lidar com dificuldades operacionais, aprender a negociar com fornecedores e enfrentar a burocracia para manter o negócio funcionando. A tensão aumenta quando um comerciante da região, incomodado com seu crescimento, tenta sabotar seu restaurante. Ele precisa ser mais estratégico do que nunca para superar esses desafios. Para evitar novos ataques e fortalecer sua presença no mercado, Davi começa a construir alianças com líderes comunitários e ONGs que apoiam sua causa. Ele percebe que seu restaurante não é apenas um negócio, mas uma ferramenta de transformação social. Em meio às dificuldades, surge uma oportunidade inesperada. Um grande empresário do ramo alimentício se interessa por sua iniciativa e propõe uma parceria. O desafio agora é expandir o restaurante sem perder a essência do projeto.
Davi e Rafael se debruçam sobre planos de expansão e percebem que a melhor estratégia é transformar o negócio em uma rede de franquias acessíveis. Mas convencer investidores ainda é uma batalha árdua. Davi precisa provar que seu modelo de negócio é viável e rentável. Com muito esforço, eles conseguem abrir uma segunda unidade em outra comunidade carente, consolidando a marca. No entanto, o sucesso atrai concorrência, e grandes redes de fast food começam a ver sua empresa como uma ameaça. Davi percebe que não basta crescer, é preciso inovar. Ele investe em um cardápio diferenciado, com alimentos saudáveis e de baixo custo, mantendo sua proposta original de impacto social. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com desafios pessoais. Sua mãe, Ana, começa a apresentar problemas de saúde devido aos anos de trabalho exaustivo. Isso motiva ainda mais a acelerar o crescimento do negócio. Ele quer garantir que sua mãe nunca mais precise trabalhar e que outras mulheres como ela tenham melhores condições de vida. A história chega a um momento crucial quando Davi é convidado para apresentar seu projeto em um evento nacional de empreendedorismo. É sua grande chance de conquistar investidores de peso. A tensão é alta, e ele se sente pressionado a representar sua comunidade da melhor forma possível. Durante sua apresentação, ele compartilha sua trajetória, emociona o público e mostra como seu negócio pode mudar vidas. A repercussão do evento abre portas para novas oportunidades. Grandes empresários e investidores começam a enxergar Davi como um visionário. Mas ele sabe que o caminho ainda é longo. O capítulo termina com Davi prestes a tomar uma decisão que pode mudar sua vida para sempre. Aceitar um investimento milionário que exige abrir mão do controle de sua empresa ou continuar sua jornada de forma independente, enfrentando os desafios que surgirem. Capítulo 6. Traição e recomeço. Davi finalmente sente que está no caminho certo. Seu restaurante cresceu, a comunidade reconhece o impacto positivo e ele começa a conquistar espaço no mercado. A decisão de expandir sua rede através de franquias se mostra acertada, e as primeiras unidades começam a surgir em outras comunidades do país. O sucesso, no entanto, traz desafios que ele não esperava. Enquanto Davi se concentra na expansão, Rafael assume a parte administrativa do negócio. Eles confiam um no outro, mas à medida que a empresa cresce, novas responsabilidades surgem. A burocracia aumenta, e Davi sente que precisa de mais pessoas de confiança ao seu lado. É nesse momento que ele traz um novo sócio para a empresa, Gustavo, um investidor experiente que demonstra acreditar no potencial do projeto. No início, Gustavo parece ser a peça que faltava. Ele ajuda a estruturar a empresa, traz novos contatos e atrai investidores. Mas, com o tempo, Davi percebe que algumas decisões tomadas por ele não condizem com a filosofia do negócio. Gustavo quer cortar custos, diminuir a qualidade dos produtos e aumentar os preços, tornando o restaurante inacessível para a comunidade que o viu nascer. Davi e Rafael tentam argumentar, mas Gustavo os convence de que, para crescer, certos sacrifícios são necessários. A situação se agrava quando Davi descobre que Gustavo desviou dinheiro da empresa e, pior, sem seu conhecimento, negociou a venda de uma grande parte das ações para um grupo empresarial que não tem nenhum compromisso com o impacto social do projeto. Rafael, abalado pela traição, admite que já suspeitava de Gustavo, mas não quis alarmar Davi sem provas concretas. Sentindo-se traído, Davi se vê diante do maior dilema de sua vida: lutar para recuperar o controle de sua empresa ou aceitar que perdeu o que construiu. A decisão não é fácil, pois agora ele tem contratos assinados, investidores e um sócio majoritário que não compartilha sua visão. Gustavo tenta convencê-lo a seguir em frente e aceitar a nova realidade, garantindo que, no final, ele ainda sairá milionário. Mas dinheiro nunca foi o único objetivo de Davi. Ele decide que não pode abandonar tudo pelo que lutou.
Com a ajuda de advogados e do apoio de Rafael, ele encontra uma brecha contratual que permite que compre de volta as ações perdidas, mas para isso precisa levantar uma quantia absurda de dinheiro em um curto período de tempo. É uma corrida contra o tempo, e ele sabe que não pode falhar. Davi retorna às suas origens, buscando o apoio de pessoas que sempre acreditaram nele. Ele mobiliza a comunidade, arrecada fundos através de campanhas e convence investidores que compartilham de sua visão. É um período de exaustão e incerteza, mas ele se recusa a desistir. No momento decisivo, Davi consegue reunir o dinheiro necessário e retoma o controle da empresa, expulsando Gustavo e seus aliados do negócio. O processo, porém, o desgasta emocionalmente e financeiramente. Ele sabe que precisará reconstruir muito do que foi perdido, mas sente que, desta vez, tem ao seu lado apenas aqueles que realmente acreditam em sua missão. O capítulo termina com Davi diante de sua equipe, anunciando uma nova fase para a empresa. Ele aprendeu da pior maneira possível que o sucesso pode atrair pessoas com intenções duvidosas, mas também que sua resiliência e sua conexão com a comunidade são sua maior força. Ele não apenas recuperou sua empresa, mas reafirmou seu propósito: crescer sem esquecer suas raízes. Capítulo 7 – Ascensão e Conquista. Davi sentia o peso de tudo o que havia passado nos últimos anos. Desde sua infância na favela, passando pelos desafios da aceitação social, até chegar à construção de um império que quase perdeu pelas mãos de Gustavo. Agora, ele estava de volta ao controle de sua empresa, mas as cicatrizes da traição ainda doíam. Ele sabia que precisava transformar essa dor em combustível para um novo capítulo de sua vida. Com a retomada da empresa, Davi decidiu que era hora de expandir sua rede de restaurantes de uma forma mais estruturada e inovadora. Ele e Rafael passaram meses revisando o modelo de negócios, garantindo que a qualidade e a acessibilidade continuassem sendo a essência da marca. O objetivo era crescer sem perder a identidade que fez o restaurante se destacar desde o início. Mas o mercado não esperaria por ele. Concorrentes começaram a surgir, grandes redes tentavam copiar seu modelo, e investidores agora o enxergavam como um verdadeiro player do setor alimentício. A mídia passou a cobrir sua trajetória, e ele se tornou um exemplo de superação e sucesso empresarial. Davi começou a dar palestras sobre empreendedorismo, inspirando jovens de comunidades carentes a acreditarem que era possível vencer as barreiras impostas pela sociedade. No entanto, o crescimento trouxe novos desafios. O custo da operação aumentou, e Davi precisava encontrar maneiras de equilibrar a expansão sem comprometer a qualidade dos alimentos e o compromisso social. Ele decidiu apostar em tecnologia e inovação. Criou um sistema de logística inteligente que reduzia o desperdício de alimentos e otimizava a distribuição entre as unidades. Desenvolveu um aplicativo que permitia que clientes da comunidade fizessem pedidos a preços acessíveis e tivessem acesso a refeições saudáveis com desconto. A estratégia se mostrou um sucesso imediato. Mas a grande virada veio quando Davi conseguiu fechar uma parceria com um grande supermercado, garantindo que seus restaurantes tivessem insumos de qualidade a preços reduzidos. Isso permitiu que ele expandisse para novas regiões, levando sua rede para fora da periferia e conquistando espaço em bairros de classe média. A ideia era mostrar que comida de qualidade e acessível era algo que todas as camadas sociais poderiam consumir. A tensão aumentou quando um grupo de investidores estrangeiros demonstrou interesse em comprar uma grande fatia da empresa. Eles ofereceram uma quantia absurda de dinheiro, o que poderia tornar Davi bilionário da noite para o dia. Mas havia um porém: eles queriam alterar o modelo do negócio, retirando o impacto social e transformando os restaurantes em uma rede de fast food tradicional. Davi se viu diante da maior decisão de sua vida. Aceitar a proposta significava garantir um futuro financeiro seguro para ele e sua família, mas ao custo de tudo o que ele havia construído com propósito. Rafael, como sempre,
estava ao seu lado, analisando os prós e contras. Davi, essa é a oportunidade de uma vida, mas será que vale a pena se tornar algo que você nunca quis ser? A resposta veio de onde ele menos esperava. Sua mãe, Ana, que acompanhava tudo de perto, sentou-se ao seu lado uma noite e disse: "Filho, você já venceu. Mas o que vai te fazer dormir tranquilo? O dinheiro ou saber que você está mudando vidas?" Davi não precisou de mais nada para tomar sua decisão. Ele recusou a proposta dos investidores e anunciou que sua empresa continuaria fiel às suas raízes. Para muitos, aquilo parecia loucura, mas para ele, era a única escolha possível. O impacto da decisão foi imenso. A comunidade celebrou sua escolha, seus funcionários redobraram a confiança na empresa, e o nome de Davi se consolidou ainda mais no mercado. Para garantir que o projeto continuasse crescendo, ele apostou em um modelo de investimento colaborativo, permitindo que pequenos empreendedores de diferentes regiões pudessem abrir suas próprias franquias do restaurante, mantendo o compromisso social e a qualidade original. O capítulo se encerra com Davi inaugurando a 100ª unidade do restaurante, desta vez em uma favela onde tudo começou. No evento, ele discursa emocionado para uma multidão que o aplaude de pé. Seu sonho, que parecia impossível, agora era realidade. Mas ele sabia que ainda havia muito por fazer. Capítulo 8 – Legado e Futuro. A inauguração da 100ª unidade do restaurante foi um marco na vida de Davi. Ele se viu no mesmo lugar onde tudo começou, mas agora como um símbolo de superação e sucesso. A favela que o viu crescer agora o via como um líder, um exemplo de que era possível romper as barreiras impostas pela sociedade e transformar sonhos em realidade. Mas ele sabia que seu trabalho estava apenas começando. Nos meses seguintes, Davi passou a focar em consolidar seu legado. Ele não queria apenas ser lembrado como um empresário bem-sucedido, mas como alguém que abriu caminhos para outras pessoas como ele. Com isso em mente, lançou um programa de capacitação profissional dentro de sua empresa, treinando jovens da periferia para assumirem cargos de liderança em suas franquias. Sua ideia era simples: criar oportunidades para que outros pudessem trilhar um caminho semelhante ao seu. O impacto foi imediato. A iniciativa chamou a atenção de empresas e organizações sociais que queriam replicar seu modelo. Davi foi convidado a palestrar em universidades, encontros empresariais e eventos internacionais sobre empreendedorismo e inclusão social. Mas, no fundo, ele sabia que sua maior realização estava nas mudanças que via dentro de sua própria comunidade. No entanto, o crescimento de sua empresa começou a chamar a atenção de grandes corporações do ramo alimentício, que viam nele um concorrente direto. Algumas delas começaram a agir de forma agressiva, tentando enfraquecer seu negócio com estratégias desleais, como o aumento dos preços de fornecedores e a tentativa de atrair seus funcionários oferecendo salários mais altos. Davi percebeu que, para sobreviver nesse novo cenário, precisaria se reinventar mais uma vez. Foi quando surgiu a ideia de verticalizar a operação. Em vez de depender de fornecedores externos, ele decidiu criar sua própria rede de distribuição e produção de alimentos. Com isso, garantiu que sua empresa tivesse total controle sobre a qualidade e o custo dos produtos. Rafael, sempre ao seu lado, liderou essa nova fase do negócio, ajudando a estruturar a logística e a negociação de parcerias estratégicas. Mas havia algo ainda mais importante para Davi. Ele queria devolver à sua comunidade tudo o que ela havia lhe dado. Com isso, anunciou a criação do Instituto Esperança, uma organização dedicada a apoiar jovens empreendedores da periferia. O Instituto oferecia mentorias, capacitações e investimentos iniciais para novos negócios, garantindo que mais pessoas pudessem seguir o caminho que ele trilhou. O sucesso do Instituto foi avassalador. Em poucos meses, dezenas de pequenos negócios surgiram em favelas e comunidades carentes,
impulsionados pelo suporte de Davi. Ele entendeu que seu maior legado não era apenas seu império empresarial, mas a transformação social que conseguia gerar ao usar sua influência para abrir portas para outras pessoas. Com a empresa consolidada e seu impacto social crescendo, Davi finalmente tirou um tempo para si. Ele se permitiu olhar para trás e refletir sobre tudo o que havia conquistado. Lembrou-se de sua infância, das dificuldades, das noites em claro estudando, das humilhações, das vitórias. Lembrou-se de sua mãe, Ana, e de todo o esforço que ela fez para garantir que ele tivesse uma vida melhor. Agora, ele podia oferecer a ela todo o conforto que sempre sonhou. Na última cena dessa jornada, Davi está em um evento do Instituto Esperança, observando um jovem empreendedor apresentar seu projeto para investidores. Ele se vê refletido naquele jovem, enxergando o mesmo brilho nos olhos, a mesma determinação de quem sonha alto e não aceita limites impostos pela sociedade. Ele sorri, sabendo que seu trabalho nunca acabará, mas que já deixou sua marca no mundo. Davi não era apenas o CEO de um império alimentício. Ele era um símbolo de resistência, superação e transformação. Ele era a prova viva de que um garoto da favela podia chegar ao topo e levar muitos outros com ele.